Você está no canal Developer Deck 101 e meu nome é Bruno Killian e hoje a gente vai falar de Context API e modais com Next.js 13.4, porque a gente teve algumas perguntas essa semana, na outra live que a gente fez na outra semana e nessa live que a gente fez essa semana, eu deixei um desafio para vocês, não quis resolver na live, mas eu resolvi abrir o computador aqui e mostrar para vocês como a gente trabalha com a modal e também com a parte de Context API no Next.js 13.4. Aqui no projeto, basicamente, eu fiz a criação do projeto em Next.js 13.4 e também inicializei o projeto com ShadCNY, porque a gente vai utilizar o dialog dessa biblioteca, tá? Se por acaso você tiver meio perdido, eu vou deixar nos cards aqui a live que a gente teve essa semana, da onde saiu um pouco da ideia desse vídeo, se você quiser assistir. Mas olha o que a gente vai fazer aqui, pessoal. Aqui nos componentes, basicamente eu vou criar uma pasta chamada modal. Dentro dessa pasta modal, a gente vai ter alguns arquivos aqui que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero garantir que a gente tenha uma modal que esteja disponível em qualquer página do nosso projeto. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que controlar essa modal de qualquer lugar. E para a gente poder fazer isso, a gente vai criar um contexto para a gente poder trabalhar. Então a gente vai fazer o seguinte, vai criar um arquivo chamado modal.context.ts e aqui dentro ele vai ser bem simples, pessoal, não tem segredo. A gente vai utilizar use client para a gente poder trabalhar, obviamente, com o contexto. A gente vai fazer o import também do create context do React, tá, pessoal? E também o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma interface aqui para facilitar a vida, né? Se vocês quiserem depois melhorar isso, então vamos criar o modal context aqui. No modal context a gente vai ter um atributo de show que vai ser booleano, tá, pessoal? Além disso, a gente vai ter um método setShow aqui que vai receber, na verdade, um valor do tipo boolean também. E também ele vai ser uma função que vai retornar void. Então a gente já tem a tipificação aqui para a gente poder fazer o seguinte, poder exportar como constante o modal context aqui. E aqui a gente vai criar o contexto, tá? Criando o contexto aqui, a gente vai criar um objeto que vai ter um show, por exemplo, false. Por que eu estou colocando esse show false aqui, pessoal? Para o contexto inicial estar com a propriedade show false, para modal não abrir automaticamente. E aqui eu coloco modal context só para a gente forçar a tipificação do objeto. Aqui a gente já tem resolvido tudo que a gente precisa. Aí o que a gente vai fazer? Como eu quero que esteja disponível para toda a aplicação, eu preciso encapsular minha aplicação dentro de um provedor. Então eu vou criar o modal provider para nós aqui. Então eu vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado modal-provider.tsx para a gente poder criar esse provider. A gente vai utilizar use client também. E além de use client, a gente vai fazer um import do quê? Do modal context, pessoal, que a gente criou. Importante que você traga esse modal context aqui para que você possa utilizar. E aí a gente vai importar também o use state, porque a gente precisa ter um estado inicial da nossa modal lá encabeçando a nossa aplicação. Aí a gente vai vir aqui criar um function modal provider para a gente poder colocar ele lá dentro do nosso layout root, tá? E aqui dentro a gente só vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o children e a gente vai só fazer isso, children react.reactNode, beleza? E aqui é super simples, pessoal, não tem segredo nenhum, a gente só vai fazer com que esse contexto ele seja encapsulado. Então eu vou colocar um return aqui, pessoal, e nesse return que a gente tem aqui, eu vou pegar o nosso modal context.provider e vou passar um valor para ele inicial. Esse valor inicial vai ser o show e vai ser o setShow. Da onde que vem isso, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte, como a gente tem que encapsular tudo isso, eu vou criar um estado aqui. Então, eu vou fazer um const
onde a gente tem show e set show. E nesse state aqui, a gente vai fazer use state, e aqui ele vai ser, obviamente, booleano, e a gente vai passar qual que é o estado inicial, false, aqui para o nosso projeto inteiro. Uma vez que a gente tenha esse estado aqui, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar a nossa modal. Então vamos lá, a gente vai vir aqui no modal e vai criar, adivinha, modal.tsx. Essa modal TSX, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Ela vai ser também use client, né? Porque tem que ser, vai ter interação com o usuário. E a gente vai importar algumas coisas aqui, tá? Eu vou colocar uma carinha bonitinha aqui na nossa modal, então eu vou utilizar aqui do Lucid React. Então a gente vai trazer aqui, a gente vai fazer também um import do dialog content e também dialog header. Isso vai vir da onde, pessoal? Vai vir de um componente chamado dialog que a gente tem que instalar aqui no nosso aplicativo, aonde a gente tem que colocar npx chad cn ui @latest.add dialog. E aí ele vai adicionar o dialog para a gente, tá? Essa que é a ideia. E aí ele já vai vir dentro para a gente o dialog. Opa, errei. Chad CNN aqui, né? Tem que escrever direito, né? Uma vez que ele está instalado, basicamente ele vai lá e a gente pode trazer ele para dentro do nosso arquivo. Aí a gente vai fazer um import também, pessoal, no qual a gente vai utilizar useEffect e a gente vai também utilizar o useContext, porque a gente criou o contexto lá, né? E isso tudo vem do React, tá? E aqui dentro também a gente vai fazer um import do modal context, tá? Porque a gente tem que utilizar o contexto. Então, a gente vai criar nossa modal, function modal, tá? E dentro dessa modal, ela não vai receber nada. Se você quiser depois estender isso, é tranquilo. E você vai retornar, obviamente, a nossa modal. Vamos criar aqui a nossa modal, pessoal? Vai ser a gente vai criar, na verdade, o seguinte, eu vou copiar isso aqui. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um dialog que tem uma propriedade de open, que se vier true, ela já abre a modal, se vier false, ela vem fechada. E eu tenho um onOpenChange, que é utilizado para a gente poder abrir ou fechar a nossa modal. Mas da onde que vem tudo isso? Como a gente tem lá no nosso contexto isso, eu venho aqui const, e aí eu tenho o nosso show, set show, que a gente vai pegar do contexto, use context, que a gente vai pegar do modal context que a gente criou lá dentro. Como a gente tem essas duas informações do modal context, a gente tem a possibilidade de utilizar ele aqui dentro. E aí, o que acontece? Na verdade, né, ele não é um array, né, pessoal? Desculpa. Na verdade, ele é um objeto que eu vou desconstruir e não um array, porque eu não estou utilizando o useState. Na verdade, ele é o useContext. E aí, o que acontece? Basicamente, a gente tem tudo funcionando. Como que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente lá no nosso layout root, pessoal, o que vai acontecer? A gente vem aqui no nosso app layout root e a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa uma coisa aqui. Uma delas a gente tem que pegar o nosso provider que a gente criou e adicionar aqui. Então, a gente vem aqui, modal provider, e aí dentro do modal provider, a gente vai manter o nosso children. Ele não importou automaticamente aqui para a gente, mas a gente pode fazer o import aqui. A gente vem aqui, modal provider from. Por que ele não está encontrando meu modal provider aqui, pessoal? Porque eu não exportei. Faltou colocar o export do meu modal provider, né, pessoal? Senão ele não vai importar mesmo. Então, vamos lá. Vamos voltar lá no layout. Eu acho que agora, se eu fizer assim, ele vai importar o meu modal provider e ele está aqui. A outra coisa que a gente precisa... Vamos pegar aqui. Import modal provider. E outra coisa que a gente precisa é o import da modal que a gente criou, que eu acho que eu também não exportei a nossa modal
aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Modal. Eu fiz tudo isso, mas eu esqueci de exportar o nosso. Ai, ai, acontece, né? Acontece. Modal. E aqui tem a nossa modal. E aí eu vou fazer o quê? Além do children no nosso modal provider, a gente vai adicionar a nossa modal para ela ficar disponível em todo o local. Aqui a gente vai fazer o npm run dev, ele vai fazer o refresh para a gente e não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque se a gente for lá na nossa modal e a gente olhar tudo que a gente fez aqui, tanto o nosso provider, a gente começou como false, né? Então, o que eu poderia fazer aqui para a gente poder, de repente, inicializar ela como aberta? Eu poderia colocar o use effect aqui dentro, tá? É uma das opções, mas daí ele vai ficar padrão total aqui dentro. E aí você pode fazer um set show e a gente pode colocar true. E aqui dentro a gente só coloca vazio. Se eu fizer isso, olha só, a nossa modal já está aqui. Eu já posso clicar aqui, se eu fizer refresh, ela está aqui, funciona o ESC também. Olha só, eu posso pegar isso aqui também, uma outra maneira, eu vou deixar isso aqui comentado. Outra coisa que eu poderia fazer também, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, vou pegar no app, eu vou criar uma pasta chamada about, e dentro de about eu vou colocar um page.tsx, tá? Essa é uma opção. E aí com o about page já TSX, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, né? Vou fazer o seguinte, RFCE, né? E eu vou colocar about aqui dentro, posso remover o React por enquanto. E dentro aqui do about, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, fazer um const, beleza? Set show, e aqui dentro eu posso fazer o use context. E aqui dentro eu vou colocar o nosso modal context. Tendo isso em vista, pessoal, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer nessa div aqui, fazer um class name, por exemplo, flex, de repente flex call, poderia colocar um space y de 10, né? Poderia colocar uma margem top de 10, e aqui eu poderia fazer o seguinte, vir aqui dentro e colocar, por exemplo, um H1 test. Vamos fazer assim, let's test our modal. Uma vez que a gente tem isso aqui, eu coloco também um class name aqui, e aí a gente coloca um text 2xl, por exemplo, e aqui dentro, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai criar um button, que eu não coloquei aqui ainda, que a gente coloca npx shed cn UI @latest add button. Ele vai instalar um botão aqui para a gente já restarta o nosso servidor aqui, e aqui dentro a gente dá um Ctrl espaço, cria um botão aqui dentro, dialog modal, e aqui a gente tem essa parte aqui. A gente pode colocar um clique, pessoal, aqui dentro e colocar uma função anônima, basicamente para dizer set show e colocar true. Se eu salvar aqui, pessoal, olha só, eu venho no about e esqueci aqui de fazer uma coisa aqui, que é fazer um use client. E aí tem um botão de modal gigante, que eu não sei porque que eu fiz esse botão de modal gigante, porque na verdade a gente tem que colocar um justify center e um item center. E aí a gente tá bonitinho aqui. Se eu clicar aqui no botão, ele abre a modal para a gente, aperto ESC, clico de novo, clico aqui. Opa, passando aqui para lembrar você de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, óbvio, deixa os seus comentários aí. Valeu, bora pro vídeo. Galera, revisando o que a gente fez aqui, super simples, modal com ShadCN UI, utilizando a nossa parte de Context API. A gente foi lá, criou um contexto, aonde a gente cria o contexto com tipo show booleano para mostrar ou não, e uma função aqui, coloco para começar como false, depois a gente cria um provider para a gente poder encapsular o modal context.provider, porque ele não pode ser colocado diretamente no nosso layout root, porque ele é um React Server Components. Aqui a gente já cria um estado geral para essa modal,
passa como valor para a gente poder acessar nos componentes que vão utilizar o Use Context. E aí na modal a gente cria ela aqui super simples, utilizando o Use Context aqui que a gente criou. E sempre que a gente quiser inicializar essa modal diretamente, é super simples. Olha só, se eu for na About aqui, olha só, a nossa página About, olha só, ela vem com a modal fechada, certo? Mas se eu vier aqui, ó, colocar um Use Effect, descomentar esse set show aqui, e obviamente vir aqui e importar o Use Effect, olha só, a nossa modal, quando a gente vem no About, ela já vem abertinha pra gente. Não tenho mais o que falar. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e comentar o vídeo. Se você já está me acompanhando há algum tempo, já sabe que para me apoiar é sair compartilhando, colocando receita de bolo, qualquer coisa aqui nos comentários. E se quiser fazer parte dessa família e garantir que vai ter vídeo, assina o canal, que não custa nem um suco de laranja, nem um cafezinho por mês. É tipo 26 centavos, 25, 26 centavos por dia para você ter um conteúdo como esse. Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de dar uma olhada na live que a gente fez essa semana, apavorando Next.js 13.4, Next Off, Prisma, modais, interceptação de hot e route groups. E obviamente, se não conhece a Masterclass de Next.js 13.4, a mais completa, gratuita do YouTube, tem aqui no canal. Valeu, pessoal!